Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial que a gente coloca cor, vida, sentido ao nosso dia. Bora juntas, hoje inspirada, hoje é um bom dia para viver milagres. Olha a Mi por aí, coisa mais linda! Vamos comemorar que a gente finalizou o BBF com muito sucesso. Coisa mais linda e maravilhosa. Muito bom. Vamos falar hoje sobre a oração, o poder transformador da oração. Quem está pronta para um acordar maravilhoso aqui, onde a gente vai trazer qual é o poder da oração. Bom dia, Mi! As Mis estão por aqui. Mirane, Michele, eita, vizinhas maravilhosas. Vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre o poder transformador da oração. E eu quero trazer para vocês, antes da gente começar a acordar, a seguinte reflexão. Tem uma borboleta aqui me voando aqui ao meu redor. Eu recebam daí também. Ó, seguinte. A reclamação é a oração do caos. A oração é o caminho para você viver uma vida sobrenatural. Então, quando a gente reclama, a gente também ora, só que a gente ora para o caos acontecer. Quando a gente agradece, a gente ora para o sobrenatural acontecer. Então, pega essa para você já começar entendendo. Você está orando para onde? Através da reclamação ou através da gratidão? Então vamos lá, ó. A oração, voltada para a gratidão, é a chave que abre portas para que você viva uma vida sobrenatural, uma vida próspera, de merecimento. Quantas vezes nos sentimos perdidas achando que Deus está em silêncio? Vizinha, pega essa, que essa daqui, ó, são joaninhas na nossa vida. Quantas vezes a gente se sente perdida na nossa vida, achando que Deus está em silêncio? Talvez, pega essa, talvez esse silêncio que percebemos seja apenas a resposta da nossa passividade. Pegou aí? Na Bíblia tem uma mensagem muito clara que fala: aquele que busca, encontra. Você está buscando? Você está na passividade ou você está agindo? Porque quando você fala que Deus está em silêncio, não é que Deus está em silêncio, é que você está passiva naquilo que você precisa fazer por você, pela realização dos seus sonhos. Olha, Joaninha, sabia que ia vir Joaninha, pra mim também veio. Bom dia, Sandra. Bom dia, Laurinha. Sejam todas muito bem-vindas. Então, assim, a gente precisa dar o primeiro passo. Não adianta a gente ficar ali acreditando que as coisas vão acontecer se a gente não fizer o nosso movimento e dar os nossos passos. Jesus, o Filho de Deus, não abria mão da oração em nenhum momento. Ele se retirava para lugares solitários e ali ele orava. Antes de uma grande decisão, como uma escolha dos discípulos, por exemplo, ele passava a noite em oração. Quando ele ia ter uma grande decisão, ele orava antes, buscando direcionamento interno. Isso mostra a importância de consultar a sua sabedoria, de consultar o Deus que tem dentro de você, antes de você tomar qualquer decisão importante. E aí uma coisa que é importante que você reveja aí na sua vida, e que eu precisei rever na minha lá em 2019, depois que eu entendi, eu nunca mais abri mão, é que assim, muitas vezes a gente se conta que a gente não tem tempo para estar com a gente, para a gente fazer uma oração logo que a gente acorda. Quando na verdade, quando você vira e fala, eu não tenho tempo para fazer o meu acordar da vizinha a hora que eu acordo, eu não tenho tempo para a pessoa mais importante na minha vida
que sou eu e Deus. Quando você está falando isso, você está falando que você não tem tempo para viver a vida, que você não tem tempo para realizar os seus sonhos, que tudo e todos são mais importantes do que você. Acontece, vizinha, que nesse lugar onde você não tem tempo para você, onde você não tem tempo para você se conectar com a sua fé, com a sua crença, nesse lugar não existe prosperidade, existe uma vida escassa. Existe uma vida que você vai ficar a vida inteira correndo atrás do rabo sem se sentir realizada. Então vamos lá. O que fazemos em secreto, Deus recompensa em público. Jesus nos ensina que o tempo de oração, longe dos olhos do homem, gera frutos visíveis a todos. Quando você está no seu silêncio, sentindo o seu interior, se conectando com você, com a sua fé, a sua bússola, ela te direciona da melhor forma. E essa forma vai fazer com que você haja no movimento certo, para que você, através dos seus movimentos, gere os frutos suculentos. Acontece que quando a gente está na correria do dia a dia, a gente não para, a gente fica se contando historinha, a gente fica caminhando no caminho errado. E esse caminho errado só gera frutos insossos, frutos sem sabor. Quando gera? Porque muitas vezes nem um fruto insosso gera. Bom dia, Sara maravilhosa. Bom dia, Dê. Que delícia você aqui. Olha, hoje tô de folga do trabalho, coisa linda. Bora utilizar a sua folga da melhor forma. Então vamos lá. É nesse tempo de comunhão com Deus que nos tornamos mais sensíveis às suas direções, discernindo ambientes, motivações e tempos. Vizinha, é só quando a gente, né? Eu falo para vocês que existe a energia feminina, que é a energia a energia interna, inclusive o nosso aparelho reprodutor, né? O nosso órgão genital, ele é para dentro e o do homem é para fora. Para já lembrar a gente que a gente precisa trabalhar o nosso sentir dentro de nós para depois agir, porque a gente tem feminino e masculino dentro de nós. Fomos feitas de homem e mulher, papai e mamãe. E aí, o tempo inteiro a vida vem lembrar a gente disso. Só que o tempo inteiro a gente tá ou no masculino que faz e não sente, ou no feminino que sente, mas não age. E a gente precisa encontrar essa harmonia. Então, é nesse tempo, quando você pausa, geralmente quem se conecta muito comigo é a mulher que tem uma energia do fazer muito alta. Tá? Vem também aquela que intui muito, vem, mas a do fazer, que faz sem pensar, que vai lá e põe a mão na massa, ela acaba sendo maior aqui, junto comigo. Então, é nesse tempo que a gente para, que a gente se escuta, que a gente faz perguntas, que a gente se conecta com a nossa sabedoria, com o Deus que tem dentro de cada uma de nós, que a gente consegue encontrar a nossa direção, sentir a nossa direção e discernir quais os ambientes que estão me aproximando do meu sonho e quais estão me afastando. O que me motiva, o que me paralisa. O que eu preciso fazer agora que vai me gerar mais resultado e o que eu não preciso fazer agora que não vai me gerar resultado. Então, vizinha, começa a utilizar a oração que tem um poder transformador, que é o que a gente está falando hoje, na sua vida. E como acordou, não abra mão depois da sua higiene de orar, de se conectar, de fazer o seu acordar. Tenha ele como um inegociável da sua vida. Ele é o direcionador para que o seu dia flua de uma maneira mais próspera, com direção. Quando a gente não tem direção, a gente não tem sonho, a gente não tem um caminho certo. E a gente vive a realização do sonho dos outros, a gente vive o caminho dos outros. E cada vez mais vai abrindo um buraco interno de que... Qual é o sentido da vida? Aí o que a gente faz? A gente come para tampar esse buraco. A gente gasta para tampar esse buraco.
quando na verdade a gente precisa se conectar com esse buraco, entender o que ele está querendo dizer pra gente. Então, aqui para finalizar, ele fala assim: não se contente em ser filho de Deus sem acessar os recursos do reino do seu Pai, que estão dentro de você e que você só acessa em oração, através do seu silêncio. O Pai, Deus, a vida, o universo, quer te guiar, quer te dar sabedoria, discernimento e força para enfrentar todas as situações. Você está disposta a receber esses caminhos? Quando você vira e fala que você não tem tempo para fazer o acordar, que não dá, você não está disposta. Você está mostrando para a vida que tudo e todos são mais importantes. Dedique tempo à oração, mesmo quando ninguém está vendo, e você verá que os céus estão se abrindo em sua vida. Vizinhas, para vocês que chegaram depois, eu vou pegar aqui um pedacinho, a gente está falando do poder transformador da oração. E eu quero trazer para vocês uma passagem aqui do dia de hoje que foi muito forte para mim, que fala o seguinte: quantas vezes nos sentimos perdidas achando que Deus está em silêncio? Talvez esse silêncio que percebemos seja apenas a resposta da nossa passividade. Então, percebe aí no seu dia, na sua vida, o quão você está sendo passiva em buscar se conectar com quem você é, para de fato saber quais são os seus sonhos, quais são os movimentos que você precisa fazer para realizar os seus sonhos, quais são os ambientes que você precisa estar que vão te aproximar do seu sonho, quais são os comportamentos que você precisa desenvolver para realizar os seus sonhos, quem é a pessoa que você precisa se tornar para realizar os seus sonhos. Isso você vai começar a entender quando você começar a silenciar, quando você começar a orar com clareza, consistência, constância e coerência. Antes eram 3 Cs da prosperidade, agora são 4 que eu acrescentei a clareza. Então assim, lembra, se você estiver reclamando muito, você também está orando, mas você está orando para o caos acontecer, porque a reclamação é a oração do caos. Se você estiver silenciando, agradecendo, se questionando, você está fazendo a oração para uma vida próspera, abundante. Qual é a sua escolha para o dia de hoje? Você deseja abrir as chaves para viver o sobrenatural? Ou você deseja continuar com aquela sensação de que eu faço e parece que nada é suficiente? Me conta. Eita, que tá cheio de papelzinho aqui. São as minhas anotações. Eu vou tendo uns insights aqui, aí eu vou anotando. Vizinhas, conta pra mim se fez sentido em uma palavra o nosso acordar de hoje. Vamos à nossa cartinha. Amanhã 9h40 estamos aqui novamente para o nosso acordar da vizinha. Começamos a semana falando sobre oração. Hoje é o último dia do primeiro trimestre. Vou lá na vila, inclusive, falar com as vizinhas, porque a gente tem o nosso planner, e no nosso planner, cada final de trimestre, a gente tem uma revisão para fazer sobre, como é que a gente está evoluindo ao longo do nosso ano. Mas o mais importante é se conecta com tudo aquilo que você falou para você, que você vai viver em 2025. Pega e faz uma revisão do seu primeiro trimestre. E aí? Você tá mais na reclamação, contando historinha, na passividade, sem agir? Ou você realmente tá fazendo o seu movimento na direção certa, agindo, para que aqueles sonhos que você se determinou lá no final de 2024, que você vai viver agora no ano de 2025, para que eles aconteçam? Vizinhas, mais tarde eu mando um áudio lá no nosso grupo, direcionando vocês a preencherem o nosso planner, que tá babadíssimo. Fiz o meu hoje de manhã no meu acordar do trimestre.
Total sentido para iniciar bem a semana. Bora, Laurinha, coisa mais linda. Então vamos lá. Vamos ver o que veio pra gente hoje. Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos o poder a ele, nos perdemos de nós mesmas. Vizinhas, quando a gente fica paralisada no medo, a gente tá lá na oração do caos, na reclamação de que eu não consigo, de que não é pra mim, de que não dá, de que todo mundo pode e eu não posso. O medo, ele só vem te contar que você ainda não sabe o caminho. E se você tem o ambiente certo, é só você perguntar, é só você utilizar da sua humildade, ir lá levantar a mãozinha e falar: olha, eu tô sentindo medo, eu não sei o caminho, eu tô confusa, eu preciso de ajuda. Que o ambiente certo vai pegar na sua mão e vai te direcionar. E vai te mostrar o caminho. Para que você olhe para frente, olhe para a vida, ganhe a confiança em você e siga apesar do medo. Não é vai com medo mesmo. Eu tô com medo, identificou o medo, eu tô com medo de quê? A gente traz uma consciência sobre esse medo. Entendeu o que é? Levanta a mão, pede ajuda. Tem o direcionamento, age. Nesse processo, o resultado ele vem. Porque é diante do medo, quando a gente sente ele, toma consciência sobre ele e age, que os resultados, que as nossas principais evoluções acontecem. Então não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Sente o medo. Para de ficar mascarando, não tô com medo, porque não é pra mim. Ou se conta historinha, ou mascara e não entende. É nesse lugar que o nosso corpo começa a adoecer, que o nosso financeiro começa a adoecer, que os nossos relacionamentos começam a adoecer. Por quê? Porque a gente não se permite sentir as emoções. A gente não se permite entender sobre o que esse medo tá querendo me mostrar. Pra que eu tô sentindo esse medo? Quando a gente dá poder ao medo, à tristeza, à comparação, ao vitimismo, a gente se perde da gente, vizinha. O nosso caminho é o protagonismo. É o ser, fazer e ter. Que é o caminho que eu trouxe hoje, através do devocional, falando da oração. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou fazer os movimentos certos e eu não vou ter a vida que eu sonho. Se eu não me tornar a pessoa certa, que é o ser, eu não vou fazer os movimentos certos. O medo vai me paralisar. Enquanto eu estiver na vítima, na agressora, na salvadora, o medo vai me paralisar. Porque eu não estou me tornando a protagonista. A protagonista, ela se torna uma pessoa consciente de si. Ela começa a ter ações, comportamentos de protagonista. E uma vez que ela faz esse movimento, qual é o resultado? É o resultado da vida que ela sonha, da vida que ela merece. Então, vizinhas, que bom que Joaninhas apareceram, que fez sentido. Amanhã, 9h40, estamos aqui novamente. Vizinhas, bora olhar o nosso trimestre e fazer o nosso crescer, para que a gente já inicie o próximo trimestre, que é o segundo do ano, direcionada para o caminho que a gente realmente sonha, que a gente merece viver. Hoje à noite a gente tem aulão. Olha só, eu quase esquecendo. A gente vai falar de autoconfiança, de poder pessoal, de prazer pela vida. Esperamos vocês. Eu e a Sol, a gente vai, na verdade, trazer uma consciência mais curta hoje e uma vivência mais longa. Então venha participar desse movimento, que vai ser um movimento bem de vivência mesmo, bem de se perceber, bem de ativar toda essa energia de autoconfiança, de prazer pela vida dentro de nós. Porque se eu não ativar dentro, eu não vou viver fora. Então hoje, 19h30, só que vai ser no Zoom.
a gente vai fazer o aulão. Então, as vizinhas da vila, eu mando o link do Zoom para vocês. Você que não é vizinha da vila, manda um direct para mim que você quer o link e aí a gente manda para vocês, tá bom? Beijo, semana abençoada, 19h30 hoje juntinhas, falando de prazer, autoconfiança e uma vida próspera. Beijo!